E aí, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem. Então tá joia. Então tá joia. Hoje é o nosso terceiro e último encontro, né? De saúde do adulto, controle e vacinação. Então já estamos encaminhando aí para o fim dessa disciplina. Vocês conseguiram fazer a leitura da apostila? Nossa, Paula, eu li a metade. Metade eu consegui ler. Entendi, ela é muito extensa, né? Sim. Uhum. Mas já tá bom, né? Metade já é ótimo para nós. Vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente iniciar. Só um momento. Gente, vocês estão conseguindo visualizar? Aqui para mim, não. Para mim também não. Ei. Deu agora? Deu. Sim. Perfeito. Então, nós paramos aqui, né, nas vacinas, indicação de rotina e por faixa etária, né? Então, hoje nós vamos relembrar um pouquinho da vacinação, né, de quais vacinas são importantes, onde que se faz essa vacina, né? Importante a gente saber também os princípios básicos, né? Eu vou voltar aqui para a gente dar uma relembrada. E também já fazendo uma revisão aí para a prova, né? Que vai ser. Depois a Lívia vai passar aí para vocês a data da prova. Mas, né, no que consiste aí nessa imunologia, né, de vacinação? Então, é para ativar, então, o sistema imune, né, para ele produzir, então, anticorpos para defender a doença. Então, esse é o intuito aí da vacinação. Eficácia e segurança, né? Então, geralmente as vacinas têm aí a proteção de 90% a 100%. Então, o índice dela de eficácia é muito grande, né? Exceto alguns poucos percentuais que ficam aí, às vezes, sem essa proteção. Então, segurança, porque ele passa por inúmeras verificações de qualidade, ele tem inúmeras formas aí de ser aprovado antes da vacinação, né? E a composição das vacinas, né? Também que é muito importante. Então, as vacinas a gente tem elas atenuadas, que são os vírus vivos, né? E as vacinas que são as vírus vivo, porém vírus enfraquecido, né? Que não, às vezes, ela tem aí o poder de causar a doença, quando é um vírus ativo, um vírus vivo no corpo, que é o vírus atenuado. E a gente tem as vacinas inativadas, que são as vacinas de vírus mortos, né? Então, as vacinas inativadas não têm poder aí de fazer a doença. Então, quando eu tomo uma vacina de vírus inativado, eu não tenho essa doença. Agora, quando eu tomo uma vacina de vírus ativo, pode ser que eu desencadeie aí esta doença. Depois, a prevenção, né? Por que é importante prevenir? Por que é importante vacinar? Qual que é a forma, né, que a gente precisa aí
levar para o pessoal por que é importante a vacinação. Então, a gente lembrou, né, das décadas lá de 1990, 1980, onde a gente teve vários surtos, então, de coqueluche, né, difteria, meningite, onde foi preciso, então, fazer aí a vacinação em massa da população, para todo mundo ficar prevenido e às vezes algumas doenças tiveram até erradicação, né? A gente viu lá do sarampo, da rubéola por alguns períodos, poliomielite, e depois voltou-se então a ter aí a doença novamente, por questões de falta de vacinação. Então é muito importante a gente conscientizar a população em relação a isso. Eu preciso que eles tenham essa noção, né? Quando a gente faz a vacinação, a gente está protegendo o nosso sistema. Então, automaticamente, eu protejo pessoas do contato próprio, né? Pessoas que estão ali no meu ciclo. Então, isso vai protegendo, vai criando uma cadeia de proteção. E depois a segurança das vacinas, né? Onde que ela tem essa questão do desenvolvimento, as fases exploratórias da vacina. Então, que ela vai para o laboratório, depois ela vai para a fase pré-clínica, né? Ou não clínica, onde ele faz aí ensaios, testes para saber como que é o funcionamento da vacina, como que tá, né, e a produção dessa vacina. E ver se ela realmente é eficaz contra essa doença, né? Então, a Anvisa passa por vários testes para saber se essa vacinação é realmente aí adequado, né? Depois a fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4, para saber se essa vacinação é realmente segura, né? Se essa vacina está de acordo com os parâmetros exigidos aí pela Anvisa e para uso da população em geral. Depois a conservação, né? Como que funciona esse esquema aí de conservação das vacinas, né? Onde a gente tem uma conservação aí mais importante de ser lembrada, né? A gente precisa ficar atento às questões de conservação, porque uma temperatura fora, né? A gente tem esse risco aí de perder a vacinação, né? Abaixo, se a vacina congela, eu não tenho, então, uma boa vacina, né? Mesma coisa se ela passa aí no tempo, né? Da fórmula ali de mais 8 graus, né? Então, essa vacina, ela perde aí. Então, a temperatura ideal da vacina, né? Que elas foram aí conservadas entre 2 e 8 graus positivos, né? Para não perder a eficácia aí dessa vacinação. Depois algumas práticas, né, que podem aí contribuir, né, para a questão aí de trabalho, né, ambiente, chegar, o que que faço, como que eu vou fazer o monitoramento dessas temperaturas, o uso dos refrigeradores, né, se eu preciso de alguma coisa especial e comparar aí tudo para que essa sala de vacina esteja dentro dos conformes e eu consiga, então, fazer vacinação de forma segura e eficácia na minha população. As boas práticas, né? Paciente certo, vacina certa, momento certo, dose certa, preparo e administração certa. Lembrar, então, sempre de passo a passo para evitar erros. Então, essa vacinação ela precisa aí ser correta, né? Eu preciso vacinar aí de forma certa. De hipótese alguma, eu posso, às vezes, trocar a vacina, né? Mas ele foi para vacinar de gripe e saiu com uma vacina de pneumonia, né? Isso não pode acontecer. Então, por isso que a gente faz a verificação aí para ver se está tudo conforme os certos aí da vacinação. E depois, os requisitos que a gente pode também falar aí para o paciente, né? Para ele ter o cuidado, para os cuidados que ele vai precisar ter pós a vacinação, como que ele vai agir caso ele tenha alguma intercorrência, né? Se o braço inchou, né? O que eu vou fazer? O braço ficou assim. Então, cada vacina tem uma reação e eu preciso aí saber, então, quais são essas reações para eu também informar o meu paciente e estar também de acordo aí com
os requisitos, tá certo? Certo. Alguém tem alguma dúvida, perguntas? Não? Não, por enquanto não. Então vamos continuar. Então, onde se vacinar, né? Nós vamos começar então lá na apostila, na página 115. Onde se vacinar. Então, todas essas vacinas, né? Algumas delas estão disponíveis aí pelo Brasil, né? E também são aprovadas aí pela Agência Nacional de Vacinação, né? De Vigilância Nacional de Vigilância Sanitária, né? Que é a Anvisa. Então, a grande maioria ela é oferecida gratuitamente, né? Pelo Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, que é um dos melhores, né? Do mundo, inclusive, que tem aí essa vacinação gratuita, né? Já outros aí têm a questão da vacinação privada, onde essa vacina, então, é encontrada só na rede privada, né? Onde a pessoa tem que ir lá fazer pagamento, e muitas das vezes a vacina da rede privada é cara, né? Ela é um preço mais elevado, mas que às vezes vai proteger, então, esse paciente de alguns diferentes subtipos que pelo SUS não tem, né? Então, quais que são as vacinas, então, licenciadas no Brasil e onde a gente pode encontrá-las? Então, a gente tem a vacina de BCG. Então, a vacina de BCG, ela previne de tuberculose, né? Então, formas graves de tuberculose. Então, eu encontro ela nas unidades básicas de saúde, né? Então, todo posto de saúde, hoje em dia, a gente faz até em hospitais, né? O bebê acabou de nascer, então, ali no hospital mesmo, a enfermeira já faz a vacinação desse bebê. E então, ela pode ser feita aí ao nascimento, né? O que não pode ser feito, então, é bebês prematuros, né? Abaixo de 2,5 kg, que não é eficaz, que não se pode fazer essa vacina. Depois a gente tem a vacina de hepatite B, né? Ela vai proteger, então, de hepatite B. E ela também está disponível aí nas unidades básicas de saúde, né? Geralmente ela também é uma dupla, né? Que faz ao nascimento. Hepatite B e a BCG, o bebê já nasceu ali no hospital, eles já fazem, então, 2 vacinas. E, então, ela também é distribuída em várias faixas etárias. Paula, Oi, Damiana. deixa eu te perguntar, me tira uma dúvida aqui. A minha irmã estava com a vacina de hepatite B atrasada. Aí ela ligou na Unisa, a moça falou que se não tivesse na rede pública que ela tinha que comprar. É verdade isso? Ai, eu acho muito difícil não ter na rede pública. Para adulto, né? Ela falou que para criança tudo bem, agora para adulto não sabia se ia estar disponível. Porque tem um calendário, né, de vacinação. Eu acho que para adulto não tem restrição, não. Vacinação de hepatite B. Porque tem médico que faz. Ela fez aquele teste de hepatite que ela precisou vacinar. Por que ela Não, está vacinando agora? é porque ela faz tempo que ela tinha que tomar, já que até um tempo que está atrasada. Aí eu acho que ela vai ter que tomar até a terceira dose, segunda dose, não sei, um negócio desse. Ela perdeu o cartão de vacina? Não, ela tem um cartão de vacina dela, antigo. Ela tá com 30 e tantos anos e aí estava atrasada, né? E agora arrumou um trabalho e a empresa exige. Entendi. Então, tipo assim, essa vacina ela tinha que ter tomado lá nos seus 4 anos de idade, por exemplo, ou não? Ah, eu não sei, eu só sei que tava muito atrasada. Porque se for, aí essa vacinação para ela na rede pública, realmente ela não vai achar. Porque já passou da faixa etária. Ah, tá. Entendi. Aí, por exemplo, se ela fizer um teste de hepatite B e constar lá, né, que ela não produziu anticorpos, o médico fazer um laudo para ela falando que ela precisa vacinar de novo, primeira, segunda, terceira dose de hepatite B, aí ela consegue.
Ah, sim. Se eu não estou enganada, parece que ela tomou a primeira dose, aí não tomou a segunda, aí vai ter que tomar a terceira também. Entendi. Então é desde a infância, né, que vem esse atraso. É, Entendi. Então ela vai ter que. Ela foi em qual posto? ela foi na Unisa. Fala pra ela tentar na Unicentro. Tá, Eu acho. tá certo. Não sei, né? Mas assim, se realmente tiver muito atrasado, eu acho que eles não vão fazer mesmo, não, por questão do tempo Ah, tá. Obrigada. de vacinação dela. De nada. Porque, infelizmente, as vacinas da rede pública têm essa questão. Se você passou da faixa etária, se você passou, às vezes, um dia, e eu precisava tomar com 5 anos, até 5 anos essa vacina, mas se ele, naquele dia seguinte, né, ele tinha, um dia anterior ele tinha 5 anos, 12 meses, 11 meses e 29 dias, por exemplo, né? Se aí no outro dia já é Uhum. 6, faz a vacinação pela rede pública. Aí perde aquela vacina. Ah, Aí, tá. a particular, independente da data, né? Faz a vacinação ali independente, Entendi. sem precisar de data, né, fixa. Infelizmente, as vacinas da rede pública têm essa questão. É, pior. Por exemplo, né, a BCG. Se a criança que for vacinar de BCG não fez, né, até os seus 6 anos, ela não pode fazer mais a BCG. Então, esse é o caso, né, que acontece no SUS. Mas aí, por exemplo, se ele for numa clínica particular, ele consegue fazer. Porque ele não tem Ah, que seguir um calendário de vacinação. Tá é. certo? Certinho. Obrigado pelas orientações e informação. De nada. Então, pessoal, a hepatite B ali a gente vai encontrar então nas unidades básicas de saúde e clínicas de vacinação, né? Então, geralmente ela para todas as faixas etárias, né? A partir aí do nascimento. Depois a gente tem então a vacina aí rotavírus, né? Que ela vai proteger aí contra o vírus aí da rotavírus, que é o sorotipo P1A, né? Com genótipo 8. Então, eu vou encontrar ela na unidade básica de saúde. E depois eu tenho algumas vacinações também que eu vou encontrar, às vezes, só em unidade básica de saúde e outras vacinações que eu vou encontrar só em clínica de vacinação privada. Então, tem também esses dois pontos, né? Onde a gente tem, então, a vacina do rotavírus pentavalente, que ele previne, então, rotavírus, né? Dos tipos G1, G2, G3, G4 e P1A do genotipo 8. Né? Esse é uma vacina mais abrangente, né? A gente pode reparar que na vacina lá da unidade básica, ela tem só uma fonte de proteção, né? Que é o P1A. E já na vacina de clínicas, ela vai abranger mais, então ela tem outras também formas aí de proteção. Então, às vezes, na vacinação do SUS, eu vou ter ali o que mais prejudica a população, né? Então, essa meningite, por exemplo, é a CWY, né? Depois a gente vai ver, é o mais comum no Brasil. Mas eu tenho a meningite B, mas não é muito comum, então não é distribuída aí pelo SUS. Depois a gente tem a vacina VOP, né? Que ela vai prevenir, então, poliomielite. Então, crianças aí de 1 a 4 anos fazem a vacinação, né? Que ela também só tem aí na unidade básica de saúde. E depois a gente tem a vacina VIP, né? Que também previne aí contra poliomielite. E também aí eu encontro nas unidades básicas de saúde. Então, eu faço, né, com 2 meses, 4 meses, 6 meses, e alguns CRIAs fazem outras idades aí especiais, quando houver indicação.
Depois a gente tem a tríplice bacteriana, né, de células inteiras combinadas. Então, ele vai prevenir, né, que é a DTP-WHB/HIP, né? Então, difteria, tétano, coqueluche, papilomavírus da influenza tipo B e hepatite B. Né? Então, ela está disponível aí nas unidades básicas de saúde também. Então, eu posso encontrar. Depois eu tenho a DTPA, né? VIP/IP, que ela vai proteger, então, contra. Eu tô falando só o nome do parênteses, né? Porque às vezes a gente não vai encontrar esse nome completo, né? Lá no calendário de vacina, a gente vai encontrar só a abreviação. Então, a gente vai prevenir, né? Difteria, tétano, coqueluche, o papilomavírus da influenza tipo B e a poliomielite. Essa, então, eu encontro somente, então, em clínica de vacinação, porque ela tem algum componente aí diferente da nossa, né? Geralmente, as vacinas também de clínica de vacinação, elas são conjugadas, então ela vai ter, às vezes, vários quesitos, né? Por exemplo, aqui na de cima a gente viu que ela não tinha poliomielite, na de baixo tem. Na de cima tinha hepatite, na de baixo tem, né? Na de cima tem hepatite, poliomielite, tudo junto. Então, às vezes, a vacina da rede privada vai ter essa questão também de mais tipos, né, de prevenção aí em uma única vacinação, quando permitido, né? Pela aí Anvisa. Depois, então, a gente tem a DTPA, né, que é a tríplice bacteriana acelular adulto, que ela vai proteger, então, contra difteria, tétano e coqueluche. Então, essa é aquela que dói um pouquinho, né? Então, a gente tem ela aí nas unidades básicas de saúde e nas clínicas de vacinação também. Então, ela toda gestante precisa tomar, né? A vacina e algum outro aí, grupo especial. E às vezes quando a gente perde também o cartão de vacina. Então a gente tem a DTPA VIP, né? Que ela, além da difteria, tétano e coqueluche, ela vai também abranger aí a poliomielite, né? Então é uma vacinação ali mais conjugada também. Então ela também é exclusiva aí das clínicas de vacinação. Depois, então, eu tenho a IP conjugada, né? Que ela vai, então, prevenir do papilomavírus influenza tipo B, que eu vou encontrar, então, ela somente aí nas clínicas de vacinação. Depois, alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Se alguém quiser perguntar, pode ficar à vontade. Então, depois a gente tem também a meningo-C, né? Que é a meningite conjugada. Então, ela vai proteger, então, contra as doenças causadas pela meningo-C. Então, ela encontra-se, né, nas unidades básicas de saúde e também em clínicas aí de vacinação. Então, ela faz aí dentro do calendário, né, do PNI, do Programa Nacional de Imunização, e também faz aí-se nas redes de vacinação, clínicas de vacinação privadas. Depois a gente tem a CWY, né? Então, ela vai proteger contra outros tipos de meningite. Então, eu vou receber os sorotipos da meningite A, C, W e Y. Então, eu vou ficar protegido desses outros 3, né? Paula, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. O que acontece? Meu sobrinho, acho que quando ele tinha uns 14 para 15 anos, ele deu meningite, aquela... Não é aquela que... Ele até colocou ele num quarto isolado. Porém, descobriu que não é aquela que pegava contagiosa, né? Que fala, né? A bacteriana, era viral? Ela só subiu e ela subiu. A bactériazinha que deu acho que tava com a garganta inflamada, a bactéria subiu. Só que como eles não tinham certeza do que era,
se era aquela bacteriana que colocou no isolamento. Aí eu Uhum. fico com dúvida, porque na época minha irmã não estava muito legal nada, e acho que ela nem perguntou, mas será que quando ele foi sair do hospital, eles deram essa vacina da meningite para ele? Porque depois disso ele não toma mais. Será que ele, no caso dele, teria que ter uma vacina depois que ele saiu do hospital, ou como ele já pegou meningite, ele já tá, sei lá, tipo como se fosse uma vacina mesmo? Usado, né? Da É, meningite. Geralmente no hospital eles não fazem vacinação, né? A única vacinação que eles fazem é a da hepatite B e da BCG para criança quando ela nasce. Então, possivelmente, se o médico pediu para fazer, ele mandou um encaminhamento, né, com a alta do paciente para fazer essa vacina posteriormente. Mas, assim, falar que ele tá imune porque ele pegou, não acontece. Então, pode ser que ele tenha de novo, né? Se às vezes contrair, tiver outras questões aí de doença, ele pode pegar novamente. entendi. Obrigado. De nada. Mas é importante vacinar, porque fica mais susceptível, né, para meningite. Com certeza. Vou alertar eles lá. Obrigado. Mas depois você dá uma olhada no calendário de vacina, porque se tiver completinho de meningite, aí não precisa nem fazer. Ah, tá. Beleza. Hoje em dia ele já tá com 20 anos, é lógico, não tem nada a ver, né? Pode pegar normal. Se depois que pegou meningite não tem perigo de pegar de novo, então tem que olhar esse cartão de vacina, no caso mesmo. Para ver se as vacinas estão todas completas, né? Aí, Porque é na feio, né? idade dele, ia ser também só em clínica particular, porque pelo SUS, acima de 20 não tem vacina de meningite. Entendi. Não. Então tá bom. As vacinas aí de meningite da rede pública. Diz que teve uma vez que saiu, não saiu essa vacina? Não sei para que idade que foi, mas parece que eu tenho uma rara lembrança que teve uma vacinação contra meningite. Eu acho que teve, não sei se foi para adolescente. Porque até 13 anos, 14 anos ainda faz. Ah, então vai ser. Eu lembro que eu avisei minha vizinha aqui. Acima dessa idade já não faz pela rede pública, né? Tem que ser particular mesmo. Não, então tá certinho. Obrigado, viu? Mas depois dá uma conferida aí no cartão de vacina, né? Quem sabe, né? Tô falando, ou se estiver completinho, aí não precisa preocupar, não. Não. Então tá bom. Todo mundo pode pegar, né? Não é assim. Não tem como a gente saber, né? Se vai ter ou não. E também não significa que porque ele vacinou, ele vai estar imune, né? Às vezes pode ter doença, mas de forma mais tranquila. Então, beleza. Obrigado. De nada. Então, aqui a gente parou na meningite, na meningocócica, né? A CWY. Então, ela vai proteger aí contra o vírus ACWY, né? Hoje em dia, a gente encontra ela aí na rede pública. Não tem mais essa questão só de ser particular, né? Então, a gente também faz a meningite ACWY aí na rede pública. E depois, a gente tem a meningo B, né? Que esse aqui é o vírus mais letal da meningite, porém ele é pouco conhecido. Esse aqui, a pessoa fica, né, muito grave em poucas horas após a infecção por a meningocócica B, só que ela não tem muita incidência como a meningo ACWY. Então, ela é uma vacina que ela só tem na rede privada. A gente não tem ela no SUS. Depois, a vacina aí, pneumocócica 10, né? Que é conjugada aí com 10 subtipos aí de pneumonia. Hoje em dia a gente tem vários tipos, né, de vacinas de pneumonia. Vou aproveitar que aqui só falo de pneumonia, vou falar das outras.
Então, hoje em dia, a gente tem a pneumo 10, pneumo 13, pneumo 15, pneumo 20 e a pneumo 23. De todas elas, a mais que abrange todas, né, e mais alguns subtipos de pneumonia, é a pneumo 20, que ela cobre até a pneumo 23. A pneumo 20 ela foi lançada aí a meados de outubro do ano passado. Então, é uma vacina também nova, né, aprovada aí pela Anvisa, pelo laboratório da Pfizer, onde ela é uma vacina de dose única. Então, eu tomo ela uma vez, não preciso tomar mais. Ela é exclusiva também da rede privada, né? A gente não consegue tomá-la pelo SUS. A pneumo 10, eu tenho, então, proteção contra 10 tipos de pneumonia. Então, eu encontro ela na rede pública e nas clínicas de vacinação. A pneumo 13, eu também encontro ela nas redes públicas de vacinação. E a pneumo 15 também eu encontro aí nas redes públicas. Então, a pneumo 20 e a pneumo 23 são vacinas, então, que são de pneumonias exclusivas aí da rede privada. Né? Então, mas a P23 vai proteger contra 23 subtipos e a 20 vai proteger contra 20. Nesse caso, não, né? Nesse caso aí, a 23 vai proteger 23 tipos aí de pneumonia e a pneumo 20 vai proteger aí 25 tipos aí diferentes, então, de pneumonia, né? Causados aí pela pneumocócicas, né? E depois a gente tem HPV. HPV também tem várias, né, disponíveis aí para vacinação. Então, eu tenho HPV bivalente, né, que ela causa aí só 2 subtipos aí do vírus, que é o 16 e o 18, ela é exclusiva da clínica de vacinação. A que a gente tem no SUS é a quadrivalente, né, HPV quadrivalente, que ela protege, então, contra 6, 11, 16 e 18, né? Então, ela é uma vacina, então, exclusiva aí para uma faixa etária, né? Então, as meninas de 9 a 14 anos e os meninos aí de 11 a 14 anos, que ainda não tiveram, então, contato com o vírus, por isso que ele faz somente nessa faixa etária. Na rede privada, a gente tem a vacina monovalente, que ela vai proteger, então, contra 9 subtipos. Então, a idade dessa vacinação da rede privada, ela é de 9 até 45 anos, onde, então, vai proteger ali contra 9 subtipos, então, tipos de ânus, vulva, né, vagina, colo do útero, e também de outros ali, tanto feminino quanto masculino, né? Pode vacinar aí essas questões também. Então, a vacina HPV, a nonavalente, ela é encontrada também somente aí na rede privada. Depois, a vacina de influenza, né? Que ela previne aí contra a gripe, então a gente tem à disposição delas das duas formas, né? Na unidade de saúde e em clínicas também de vacinação. E depois a da rede privada, né? A da rede pública, ela vai proteger contra 3 subtipos. A da rede privada vai proteger contra 4, né? Então, vai proteção aí para mais um tipo aí da gripe. Depois, febre tifoide. Então, a febre tifoide, eu encontro ela somente em clínicas aí de vacinação. Oi, Marina, você levantou a mão? Pode falar. E aí a pessoa tomou na rede pública, beleza, tá imune a 3, 4 doenças. Na rede privada, eu posso comprar essa vacina mesmo já tendo tomado da pública? Não, aí eu faço uma ou outra. Entendi, obrigada. Não tem essa opção de fazer, né, 2 vacinações.
porque são os mesmos subtipos, né? Então acaba que você vai fazendo aí superdose que não é necessária, né? Então ou você faz a da rede privada ou você faz a da rede pública. Entendi. Então, nós que somos mais antigos e que só vacinava pela rede pública, porque na privada quase não tinha, a gente não pode, em hipótese nenhuma, né? Ah, não, deixa eu fazer uma observação. Por exemplo, a vacina da gripe é anual, então eu tenho que tomar todo ano, certo? Certo, da gripe é. Se esse ano eu fiz a na rede pública, né? Então, esse ano eu vacinei na rede pública. No outro ano, depois de um ano que eu vacinei na rede pública, e se eu quiser fazer na rede particular, pode. Mas isso só no caso da gripe, né? Aquelas outras que a gente tomava quando criança, a gente não pode comprar nenhuma na rede privada agora que nós somos mais velhos, né? Pode comprar. Não tem problema. Agora, a questão da vacinação da gripe, que eu falei que não podia, por exemplo, neste mesmo ano, eu fiz a vacina da gripe e passou 2 meses, eu quero fazer a vacina do particular, né? Fiz pelo SUS, passou 2 meses, quero fazer do particular. Não pode. Então, eu preciso esperar 1 ano para poder vacinar novamente na rede particular. Entendi. Aí, por exemplo, quando eu era criança, por exemplo, eu fiz a vacina de HPV, né? Lá nos meus 14 anos. Aí agora eu tô grande, quero fazer a vacinação HPV de novo. Eu posso fazer novamente, né? Só que aí tem um calendário lá. Por exemplo, uma pessoa que nunca fez vai tomar 3 doses. Então, uma pessoa que já fez, às vezes, vai tomar 1 dose ou 2, né? De acordo com o calendário e de acordo com a dosagem que ela fez anteriormente. Tá, entendi. Por exemplo, igual a febre amarela, né? A gente tomou, mas, por exemplo, se tiver um surto, às vezes, de febre amarela, todo mundo toma de novo. Certo, obrigada. Não, de nada. Então, febre tifoide, somente aí nas clínicas particulares. Depois, a dupla bacteriana, né? Adulta, que é a DT. Então, ela vai proteger contra difteria e tétano. Ela tem, então, também nas unidades básicas de saúde. Marina, outro ponto é, por exemplo, né? Às vezes a gente, não sei se ficou meio vago também, se na rede tem essa questão da idade, né? Por exemplo, a BCG eu faço até 5 anos. Acima de 5 anos eu não posso fazer mais. Na rede privada, às vezes, ela tem uma maior abrangência dessa questão de idade, né? Então, às vezes, por exemplo, vamos supor outra, HPV, eu faço dos 9 aos 14 anos na rede pública. Já na rede privada, eu tenho uma maior abrangência, né? De 9 a 45 anos. Entendi. Então, o calendário vacinal da rede privada é diferente do calendário vacinal da rede pública em questões de idade. Depois, gente, a gente tem, então, a tríplice viral, né? Que ela vai abranger aí sarampo, cachumba e rubéola. Então, ela tem aí nas unidades básicas de saúde e a gente encontra também aí na clínicas particulares. Depois a gente tem a vacina aí de varicela. Então, quem nunca teve catapora, é importante tomar essa vacina para não ter catapora. Inclusive, tenho uma amiga que está com catapora, né? Ela tem já 31 anos e pegou catapora, que ela trabalha na escola. Então, ainda tem algumas doenças que a gente não vê com tanta frequência, né? Por exemplo, quando eu era criança, a gente, né, via muita catapora. Então, era catapora, assim, tava ali um com catapora e pegava no primo, no irmão e aquela coisa, né? Hoje a gente não vê tanto, mas ainda tem. Paula. Oi? E catapora, realmente, independente, você toma a vacina, é uma vez só mesmo na vida que a gente dá catapora, né? Ou pode
pode dar 2 vezes Eu ou peguei mais? 2. Uai, Pode ter credo. 2 vezes. Uai, gente, eu achava que era uma vez só que pegava catapora. Você pega, mas você pode pegar novamente. Depende do sistema imune, né? Então, às vezes, não criou anticorpos para varicela, né? Então, aí vai pegar novamente. Ou às vezes criou anticorpos, não vai pegar. Então, Ah, depende, entendi, então. né? Às vezes tem gente que pega uma vez e cria anticorpos. Então, não Eu, vou. eu, eu criei, então, eu peguei catapora, eu era criança, devia ter uns 8 anos, nunca mais, glória a Deus. Aí agora tem gente que às vezes não cria, pega uma, duas, três, né? Ou às vezes nem pega nenhuma vez. Ah, entendi, então, obrigada. Depende. Então, ela é exclusiva da rede privada, né? A gente não tem vacina de varicela na rede pública. E ela é disponível aí também acima de 15 meses, né? Pode tomar ela até a idade mais adulta. Depois a gente tem a vacina, então, tetraviral, né? Que é sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Então, a tetra, né, eu encontro nas unidades básicas de saúde e em clínicas de vacinação. Então, quem tomou a tetraviral está aí protegido contra a varicela. E, não sei, não, aqui tem a outra que eu ia comentar, depois eu falo. Depois a hepatite A, né, que a gente encontra também em unidades básicas de saúde e também algumas em clínicas de vacinação, né? Depois a hepatite A mais B, que vai corrigir aí contra a hepatite A mais B, uma vacina conjugada, né? E eu tenho ela somente aí em clínicas de vacinação. Depois a vacina de herpes zoster, né? Que ela vai prevenir contra a herpes zoster. Aí a gente pergunta, né? Nossa, mas o que é herpes zoster? É o vírus da catapora ativo após os 18 anos, né? Então, geralmente eles colocam na propaganda após os 50 anos, mas tem já adolescentes aí de. Adolescentes não, né? Já é adulto, né? Acima de 18 anos que tem herpes zoster, né? Essa semana foi uma que tinha 23 anos vacinar na clínica de herpes zoster, porque ela já tinha desenvolvido, né? Então, eu tive catapora na infância, eu tenho chances de desenvolver herpes zoster, né? Porque aí o vírus vai fazer a ativação no meu organismo e eu vou ter, então, herpes zoster, né? Que é aquele famoso cobreiro que tem irradiado aí pelo corpo inteiro. Então, quando eu tiver, né, herpes zoster, eu faço aí a vacinação. E ela também é uma vacina exclusiva, então, da rede privada. Não tem ainda pelo SUS. Depois a vacina aí de febre amarela, né? Então, ela vai prevenir a febre amarela. Ela tem também em clínicas do SUS e também em clínicas particulares. Opa! Oi? Quando eu era criança, eu não lembro das pessoas darem herpes zoster. Isso foi uma evolução do vírus, no caso? Que a gente escuta falar disso agora. Geralmente tem umas, né, patologias que vão se manifestando, né, ao longo da vida. Entendi. Então, aí o vírus fica reativo, né, por questões, reativação do vírus da herpes zoster, emocional, né, muito estresse, alimentação errada. Então, às vezes, nem é por questão de doença mesmo, saúde, mas por questões mais emocionais que aí desenvolve o vírus da herpes zoster. E antigamente, como é que era, né? Era uma alimentação mais saudável, né? Menos estresse, menos correria, né? Então, isso é tudo decorrência aí da evolução também. Entendi. Então, gente, depois a gente tem a febre amarela, né? Que tem aí em unidades básicas de saúde e em clínicas de vacinação. E por último, não menos importante, a vacina de dengue, né? Então, a gente tem 2 vacinas de dengue, todas das
Não, hoje em dia tem também de 10 a 14 anos a vacina na rede pública, né? Um público totalmente, não sei, eu acho meio contraditório, né? Porque quem mais sofre de dengue é o pessoal, o bebê ou idoso, né? Mas, enfim, então, pela rede pública, a gente tem nessa faixa etária. E a vacina de dengue, ela vai proteger, então, contra 4 subtipos de dengue, né? E doenças também de graves, né? De doenças aí, dengue hemorrágica. Então, a gente tem a vacina que protege contra esses 4 subtipos, também na rede aí privada de vacinação. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Certo. Pode cair Certo. na prova, né? Sobre vacina, que tá todo mundo craque. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os centros, então, de referência de imunobiológicos especiais, que são os CRIAs, né? Que a gente viu muito falar sobre. Então, ele é um centro, né, destinado aí para atendimento, então, de pessoas com faixa etárias que às vezes não são contempladas aí nas vacinas de unidades básicas de saúde, por exemplo. Então, portadores de doenças crônicas, né, imunodependentes, também fazem o uso. Então, eu preciso ter o quê? Um laudo médico, onde o médico pede, né? Ele vai explicar o que eu tenho e por que eu preciso fazer essa vacina, para esse pessoal do CRIA, então, providenciar essa vacina para eu fazer o uso. Então, a vacina aí é de forma também gratuita, sem nenhum custo. Então, eles vão lá, pegam, em alguns casos, eles pedem alguns exames, né, que tem que levar também para comprovar, e faz aí a vacinação de forma gratuita, né? Por exemplo, a pessoa tem herpes zoster, ela teve herpes zoster, tem herpes zoster muito recorrente, é só um exemplo, tá, gente? Nem sei se isso pode acontecer. Então, ela teve ali, em um mês, 4 vezes herpes zoster, não melhorava e ficou aquela coisa recorrente. Ela tem, por exemplo, cardiopatia, diabetes e pressão alta. Então, ela tem doenças crônicas. Então, o médico vai fazer um relatório médico, onde ele vai explicar as condições de saúde dessa paciente, o motivo que ela precisa tomar essa vacina, que não tem na rede pública, para esse programa aí, centro de referência, providenciar essa vacinação. Então, lá a gente faz, então, essa vacinação aí de forma personalizada, né? O público aí que necessita de produtos especiais e também de alta tecnologia de altíssimo custo, né? Porque uma vacina, às vezes, de herpes zoster é quase R$1.000, uma dose. Então, a gente tem esse pessoal aí que ajuda nessa questão. Certo, gente? Dúvidas? Certo, sem dúvidas. Então, aqui nós vamos ver um pouquinho, então, da catapora, que é a famosa aí varicela. Então, tem gente, né, que diz que é melhor pegar a catapora, né, para ficar livre da doença, que é um grande engano, né? Então, em criança costuma ser benigna, sem, às vezes, com incômodo. Mas pode ser que também seja bem incômodo, né? Porque coça muito, tem muita lesão. E pode aí, às vezes, ter outras complicações, né? Desencadear uma infecção bacteriana através, então, da catapora. Então, em adultos, né, e adolescentes, o caso costuma ser mais crítico. Questões de estética, né? Por conta aí de ficar isolado, então, catapora é contagiosa, então eu preciso ficar isolado. Também
é questão, né, de outras doenças aí de alto risco também, com risco de transmissão. Então, ela pode ser, né, prevenível por vacinação. A varicela zoster, né, que é o vírus aí da catapora, ela é altamente contagiosa, né, e é fácil aí de ser diagnosticada, né, devido às erupções, então, causadas na pele. Então, ela vai ter manchinha aí vermelha por todo o corpo, né, às vezes vai sofrer com coceiras, bolhas e até mucosa, né, às vezes na região da boca e genital também. Muito tempo que a gente não vê falar, né, de catapora. Então, como que é feita essa transmissão da catapora? Então, ela é feita pelo contato, né, da saliva ou secreção respiratória, lesões de pele e mucosas, né? Então, também objetos contaminados. Às vezes, aquela pessoa ali comeu no garfo e eu peguei o garfo ali daquela pessoa para comer também, posso aí contaminar. Então, o vírus geralmente ele vai ficar, né, de 14 a 16 dias no organismo, né, podendo variar aí até 20 dias. Então, ela pode fazer a vacinação, né, até 72 horas após o contato aí com o doente. E a infecção, então, ela tem uma imunidade aí para a vida toda, né? Para quem não teve a doença também ficar aí imune e se proteger. Então, os números, né, de casos aí de catapora no Brasil na década de 2000, né? Parece que é tão distante, nos anos 2000 até 2013. Então, a gente teve aí 7.113 casos notificados, né? Depois de internações, 3.244 internações e mais de 1.500 mortes aí, com a maioria de crianças de 1 a 4 anos. Então, catapora é uma coisa séria. Então, aí faz a vacinação, então, da varicela ou da tetravalente, né? Que a gente viu lá em cima. Difteria, tétano, rubéola e varicela. Depois a gente tem também a cachumba, né? Que é conhecida como a papeira. Então a gente tem aí na garganta aquela, né? Tipo mais acentuado, né? Abaixo aí da garganta. Então o sintoma dele é mais característico. Então, geralmente ele tem um inchaço, né? Nas bochechas e na mandíbula. Então, aumenta as glândulas salivares, né? E ela pode causar febre, dor de cabeça, né? Pode acometer, então, as glândulas aí dos testículos, né? O que pode ter, então, episódios mais graves da doença, né? Causando até esterilidade. Eu até hoje conheço uma pessoa só que teve cachumba. Eu quase não conheço o pessoal que teve cachumba. Oi? Eu tive esse trem aí. Você teve, Damiana, cachumba? Tive. Quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha uns 8 anos. E como é que foi? Horrível. Eu só fazia chorar. Comer, engolir nada. Não dá jeito de engolir nada. Uhum. Incha, assim, a mandíbula, pescoço, tudo, febre, dói, mas dói horrores. E depois teve sequela? Não, graças a Deus não. Nada, né? Que bom. Eu acho que eu devo ter ficado umas 2 semanas, assim. Bem ruim. Bem ruim mesmo. A minha sorte, né, que a gente morava em uma fazenda e os donos tinham bastante condições, ele comprava medicação e levava para mim. Aham. Mas é um sofrimento. Eu não desejo nem meu pior inimigo. É horrível. Paula, eu tive também. Eu também tive cachumba quando era pequena. Gente! E foi como, Ellen? Também igual a Damiana? Dói muito, você tem que ficar quieto. Porque, assim, eles falam que no caso de
quando é no menino, se descer pro saco, diz que acontece um monte de coisa, né? Testículo, né, Ellen? Ai, desculpa. Testículo. Desculpa, foi mal. Pois é, nossa, mas dói muito, dá muita febre, fica uma bola. Eu lembro que a minha mãe colocava um pano, tipo assim, não sei se era para proteger, para aquecer, o que que era. Nossa, horrível. A que eu conheço, que teve a chumba, ela tem uma sequela na garganta, né? Então, é assim, parece que tem uma bola na garganta dela, assim, mais para baixo. Sei, Até não, hoje. graças a Deus, eu não tive nada, não. Ainda bem que foi só na infância. Vou te falar, na infância, tudo que tinha para dar, deu em mim, ó, sai fora. Pegou ela. Eu, hein? Socorro, né? Essa questão Socorro. dos homens, né? Então, se acometer, né, os testículos, ele pode levar a esterilidade, né? Infertilidade nos homens. É, Por isso conta mesmo. da chumba. Então, ela é quase, né, pouco conhecida. Às vezes, hoje em dia, a gente quase não vê também sobre cachumba. Mas Hoje em dia é muito raro, né, a gente ver alguém. é verdade. A transmissão dela, então, né? Pelo contato então, de gotículas de saliva com a pessoa, né, que foi infectada. Então, a gente tem duas vacinas, né? A tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, e a quadrupla viral, né? Sarampo, cachumba e varicela. Alguém Meu pai teve rubéola também, quase morreu. não entendi, ô Damiana? Meu pai teve rubéola, que fala, né? Aham, Quase morreu. mesmo? Tô te Ele, falando. Ele tem um monte de mancha preta nos dois pés, gente, devido à rubéola. aham. Eles falam que antigamente o pessoal cortou, ô Damiano, não entendi. Ele tem umas manchas pretas assim embaixo, no solado dos pés. Da Ele ficou da rubéola. E ele já era adulto quando ele pegou, entendeu? Eu lembro dele, porque ele ficou dias e dias acamado. Geralmente, algumas doenças conseguiram erradicar, né? Então não tinha mais. Porém, o pessoal vai ficando mais vulnerável à vacinação. Às vezes por fake news, falta de conhecimento, então falta de acessibilidade. Então, às vezes, o pessoal vai deixando de vacinar e vai transmitindo, reativando, né? Outras que às vezes não existia há anos, né? É muito tempo, volta a ter. Rubéola e difteria não é a mesma coisa, não é? Não, Ele teve também. é diferente. Ele teve esse tal de difteria também. Difteria, Uhum, ele teve também. teve. Por isso que eu falo a importância da vacinação, porque todas são letais, né? Se não fazer, então, o acompanhamento correto, né? O repouso adequado é muito grave, pode dar até morte. É verdade. Então, aqui, gente, também a gente tem então a coqueluche, né? Então, é uma sequência então de tosse seca, né? Então, que também tem uma ingestão de ar. Então, provoca tipo um chiado ao sair, né? Então, pode ter aí a coloração azul arroxeada, né? Parecendo uma cianose nas crianças, né? Que devido à falta aí de oxigenação no sangue por conta dessa respiração. Então, ela pode causar pneumonia, né, convulsões, né, comprometimento do sistema nervoso e até a morte. Então, como que é feita a transmissão da coqueluche? Então, ela tem uma tosse, né, mais estendida, que pode ser aí também. Então,
esse vírus, né, essa bactéria, então vive na garganta, né? Então, às vezes, poucos sintomas já é transmitida aí por gotículas ao salivar, tossir e também espirrar. A coqueluche, a gente também teve uma época aí de erradicação, depois o pessoal para de vacinar, então aumenta, depois volta, e assim a gente vai controlando. Então, a gente tem muitas vacinas, né, para controlar aí a coqueluche. Então, todas essas vacinas de DTPA, DTP, são aí para controle aí de coqueluche. Então, depois a dengue, né, que ela é uma doença infecciosa, né, com grande impacto aí na saúde coletiva. Então, ela geralmente países, regiões, né, tropicais e subtropicais, e existe 4 sorotipos de dengue. 1, 2, 3 e 4, né? Geralmente o pessoal fala que, eu peguei dengue, então da próxima vez vai ser pior. Cada vez que eu tiver dengue vai ser pior. Não. Então, às vezes, na primeira vez você pegou o subtipo 1, que foi mais tranquilo para o seu organismo. Depois você pega o subtipo da dengue 4, né? O sorotipo 4, que é mais forte, né? E mais, às vezes, causa mais internações, dengue hemorrágica, tem sintomas mais pesados aí, que pode te deixar mais, aparentemente mais doente do que a primeira. Então, depende do subtipo aí que pegar e o sistema, né? Então, geralmente, muita febre alta, né? Durante aí 7 dias, dor de cabeça, dor no corpo, né? Sem contar aí a dor atrás dos olhos, fraqueza. E depois, quase no finalzinho aí, aquela erupção que tem aí na pele toda, que é fácil de saber também que tem. Então, a transmissão, o mosquito, né? Pica, então a pessoa infectada, né, a fêmea do mosquito Aedes aegypti, e o vírus aí circula no sangue, né, que pode infectar então um outro mosquito que vier te picar se você tiver com dengue e picar aí outras pessoas, tá? Então, o mosquito ele é capaz aí de disseminar as doenças também durante aí 6 a 8 semanas, quando ele está, então, infectado. Então, a vacina disponível aí, a dengue. Aqui a gente fala um pouquinho, então, da meningite, né? A forma de transmissão da meningite também, gotículas, né? Saliva, do meningo. Vou descer aqui um pouquinho, gente, pra gente ver todas. Deixa eu ver se alguém mandou alguma resposta, pergunta no chat. Marina, você tá com a mão levantada? Você quer falar alguma coisa? Não, foi sem querer. Ah, tá joia. Depois a pneumonia, né? Febre amarela, a gente falou um pouquinho também da febre tifoide, gripe. Deixa eu passar aqui para baixo para dar tempo, gente. As formas aí de transmissão. Essas aqui, rubéola. Então, aqui a rubéola, né? Ela é uma doença, então, que tem um impacto aí de proteção individual, né? Sobre a saúde e o bem-estar. Então, os sintomas da doença, às vezes, é difícil de ser diagnosticada. Então, o caso aí pode ser inchaço nos glândulos do pescoço, né? Febre alta, manchas avermelhadas no corpo e muita dor aí nas articulações. Então, mesmo quem não tem sintoma nenhum pode transmitir esse vírus, tá? Então, se a pessoa infectada for uma mulher grávida, pode sofrer um aborto, né? Ou também ter um bebê com deficiência auditiva ou visual, lesão no coração e malformações, então, também no cérebro e deficiência mental. São as
consequências aí da rubéola. Então, a forma de transmissão da rubéola, né, é gotículas, né, de saliva ou secreção nasal. E aí tem também, então, uma alta demanda, né, lá em 1992 até 2000, né, que foi realizada aí uma campanha pública para vacinação, então, desse pessoal, né, porque é uma doença altamente letal. E as vacinas disponíveis, tríplice viral, né, sarampo, cachumba e rubéola, e quadrúpula viral, sarampo, cachumba, rubéola e varicela, né? Então, essas doenças mais antigas, né, onde a rubéola e o sarampo a gente teve algumas erradicações, mas o pessoal às vezes não faz a vacinação, então volta a doença. E aí a mesma coisa aí do sarampo, que a gente quase não vê falar, né, sobre. A gente vê falar muito da vacinação, mas a gente quase não vê casos, né, mais de sarampo. Então, é uma doença viral, né, que se manifesta, então, de forma aguda, então, produzindo alterações na pele. Então, ela é extremamente contagiosa, grave, né? Então, os menores de 2 anos e os jovens aí que podem ser infectados por questões respiratórias, né? Otite e neurológicas, né? Também encefalite. Então, a sarampo, né, ao se espalhar pelo organismo, o vírus do sarampo é capaz, então, de ter, então, causar, né, inflamações dos pequenos vasos sanguíneos e diversos sintomas, né, como febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, tosse, secreção nasal muito intensa, conjuntivite e pequenos pontos brancos, então, na mucosa da boca, que é característico aí da doença. Então, ele foi registrado aí em todo mundo, né, principalmente aí no final do inverno e no início da primavera, e a transmissão pode aí aumentar, né, em estações chuvosas e em países tropicais, como o Brasil. Então, a forma aí de transmissão, né, de pessoa para pessoa, por meio, então, de secreção do nariz e da boca. Então, às vezes, ao tossir, ao respirar, ao falar, pode pegar, né? Para que seja aí possível interromper a transmissão do sarampo, então é preciso pelo menos 95% da população vacinada. Então, todas as crianças, adultos e adolescentes devem ter, então, a vacina de sarampo em dia, né? Para evitar aí que tenha sarampo. E o tétano. Uma vez eu vi um caso no hospital de tétano, que eu fiquei muito impressionada, né? O paciente chegou, o pessoal já isolou, né, a área ali, deixou tudo escuro, né? Não podia ter nenhum raio ali de luz, porque o paciente que ia chegar estava com tétano, né? E ele todo muito enrijecido, né? Ele teve um tétano acidental de contaminação, né? Acho que dele foi uma enxada que estava contaminada e ele não tinha vacinação em dia. Então ele ficou todo duro, assim, né? O pessoal, para às vezes dar banho, fazer as trocas, era muito complicado, porque ela é grave, né? E ela extremamente com muito risco de morte. Mas graças, então, à vacinação, diminuiu aí essa questão, então, do tétano, tanto acidental quanto neonatal, né? E o tétano, ele não é transmissível, né, de pessoa para pessoa. Para pegar tétano, eu tenho que, às vezes, né, cortar lá com um objeto contaminado, ou o bebê ele adquire, né, na hora lá do corte do cordão umbilical, devido aí a instrumentos contaminados. Então, por isso a importância, né? Vacinação em dia e higienização e esterilização aí dos materiais de uso hospitalar. Tá certo? Ô, Paula, teve uma vez que eu fui mordida por um cachorro e eles pediram para me tomar
A vacina de tétano de novo. O tétano não é só por causa de metal, não? É, metal. Mas é metal e alguns também pode ter, né? Fezes de animais, poeira, pode também transmitir Tá, entendi. o tétano. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Ah, joia, todo mundo vai tirar total na prova, né? Se Deus quiser. Então tá bom. Pessoal, então finalizamos aqui nosso último encontro então da saúde do adulto, controle e vacinação. Espero que tenha sido um módulo proveitoso. Boa prova para vocês. Estudem ao máximo que puder pela apostila, né? Lembrando que o conteúdo da prova é inteiro da apostila, então fiquei com dúvida, vou consultar a apostila, né? Nada de consultar Google ou outras fontes aí. E boa prova para vocês e até o próximo. Até, obrigada, Paula. Tchau, de nada. Boa noite a todos, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite.